Durante décadas, a Serra do Mar foi vista como uma muralha viva separando mundos. De um lado, o imenso oceano que molda o litoral paulista com suas praias, vilas e portos sempre em movimento. Do outro, o interior denso, úmido, de mata fechada, rios que surgem do nada e uma cadeia de montanhas que, mesmo no século XXI, continua sendo uma das regiões mais inóspitas e difíceis do Brasil. Entre a década de 1980 e meados dos anos 2000, esse cenário imponente parecia guardar um segredo que poucos estavam dispostos a admitir: a possibilidade de que um predador humano, silencioso e extremamente paciente, estivesse caçando pessoas que cruzavam aquelas trilhas isoladas. E por muito tempo, ninguém imaginou que esses desaparecimentos pudessem estar conectados. A Serra do Mar sempre teve uma relação ambígua com quem vive ali. Para alguns, é um refúgio, um parque natural, um local de paz. Para outros, um território perigoso, marcado por rios traiçoeiros, precipícios súbitos, neblina densa e animais selvagens. Era comum que caminhantes inexperientes se perdessem, que ciclistas sofressem acidentes ou que trabalhadores rurais simplesmente não retornassem para casa. Pelo menos, essa era a explicação oficial. Até que padrões começaram a surgir, discretos, mas perturbadores. E é aqui que a nossa história começa. Eu sou o Lucas, e seja bem-vindo a mais um episódio do canal. Hoje vamos explorar um dos casos mais obscuros e menos falados da história criminal brasileira, o possível serial killer conhecido informalmente como Fantasma da Serra do Mar, um homem que teria usado as montanhas como armadilha perfeita e que, até hoje, jamais foi identificado. A primeira vítima confirmada, embora na época nada indicasse que se tratava de um crime, foi um jovem chamado Douglas Silveira, de 19 anos. Em 1984, Douglas saiu de casa em Mogi das Cruzes para atravessar um trecho da serra até Bertioga. Era um caminho conhecido por aventureiros locais, difícil, mas possível. Douglas avisou que retornaria no fim da tarde. No dia seguinte, a família acionou as autoridades, e as buscas foram iniciadas. O corpo do jovem só seria encontrado 4 dias depois, próximo a uma ribanceira, parcialmente submerso em um riacho. A causa da morte foi oficialmente listada como queda acidental. Nada além disso. Porém, anos depois, revisões do caso apontaram marcas no pulso que sugeriam amarração e um detalhe intrigante: o tênis do rapaz estava limpo demais para alguém que teria caído e rolado pela mata. Mas esse detalhe passaria despercebido por muito tempo. A segunda vítima só apareceria 6 anos depois, em 1990. Uma ciclista experiente chamada Ana Cristina Vieira desapareceu durante um treino em uma estrada de terra usada por atletas e moradores. O sumiço mobilizou equipes, voluntários e até grupos de resgate de outras regiões. Quando seu corpo foi encontrado, estava cuidadosamente posicionado ao lado da bicicleta, como se alguém tivesse arrumado a cena. Na época, as autoridades argumentaram que talvez algum animal tivesse interferido na posição, ou que Ana tivesse tentado se arrastar antes de morrer. Mas não havia arranhões, mordidas, ou marcas que indicassem ataque. A cena parecia montada. E ainda assim, a morte passou por acidente. Os casos continuaram surgindo em intervalos irregulares. Em 1994, um casal de mochileiros argentinos desapareceu numa trilha próxima ao alto da serra. 3 semanas depois, seus corpos foram encontrados em uma clareira, lado a lado, sem sinais evidentes de violência. A mochila da mulher estava totalmente arrumada, a do homem, completamente espalhada. Um padrão que mais tarde se repetiria. Mesmo assim, as autoridades novamente classificaram como provável desorientação seguida de hipotermia. O que ninguém discutiu na época era que a clareira onde foram encontrados não ficava na rota da trilha onde desapareceram. Era preciso conhecer profundamente a serra para chegar ali e sobreviver. Nos anos seguintes, o número de desaparecimentos aumentou silenciosamente. Ciclistas, andarilhos, coletores de palmito, moradores isolados, turistas estrangeiros. A explicação padrão continuava sendo a mesma: acidentes, animais, quedas, desorientação. Afinal, quem desconfiaria de um assassino operando em plena Mata Atlântica? Mas a verdade é que, ao longo desses anos,
Testemunhas começaram a relatar encontros estranhos com um homem solitário que caminhava pelas trilhas carregando uma mochila muito maior do que o normal. Ele nunca respondia quando alguém o cumprimentava. Nunca olhava diretamente nos olhos. Andava como se estivesse sempre fugindo de alguém, ou indo ao encontro de algo. Mas, novamente, ninguém conectou esse homem a nada. O caso só começou a mudar em 2001, quando o corpo de um cicloturista chamado Renato Dias foi encontrado em condições diferentes de tudo o que se tinha visto até então. Renato era experiente, forte, e havia avisado o trajeto detalhado para a família. Seu corpo foi localizado em uma área extremamente remota, longe da rota anunciada. A bicicleta estava apoiada contra uma árvore, a corrente recém-lubrificada. A mochila, aberta no chão, mas organizada como se alguém tivesse selecionado cuidadosamente o que deveria ou não permanecer ali. O mais perturbador, Renato carregava consigo um apito de emergência preso ao pescoço, algo que utilizaria se estivesse sendo seguido, perseguido ou precisasse pedir ajuda. O apito estava quebrado. Não por queda, mas como se tivesse sido amassado por mãos humanas. Os peritos também observaram que o capacete do ciclista tinha marcas de impacto que não condiziam com uma queda. Eram golpes precisos. Lineares. Como se alguém tivesse atingido a mesma área várias vezes. Pouco tempo depois, uma trilha de pegadas humanas foi encontrada nas proximidades, mais diferente das de Renato. Pegadas profundas, com cadência irregular. Como se o homem estivesse carregando algo pesado. Talvez, um corpo. Foi aqui que o termo fantasma da Serra do Mar surgiu pela primeira vez. Não pela polícia, mas por moradores locais, que já vinham desconfiando que existia alguém à espreita na mata. No ano seguinte, em 2002, outro desaparecimento chamou a atenção. Uma mulher chamada Larissa Antunes, praticante de trekking, desapareceu após avisar que faria um pequeno percurso de apenas 4 horas. Era experiente, já havia feito trilhas muito mais difíceis, e estava perfeitamente equipada. 48 horas depois, seu corpo foi encontrado por voluntários e não pela polícia. A cena parecia saída de um ritual silencioso. Ela estava deitada de lado, com as mãos cruzadas sobre o peito, como se estivesse, em paz. Mas a autópsia revelou marcas de contenção nos tornozelos e pulsos, além de um hematoma profundo na cabeça. A polícia atribuiu tudo a uma queda, mesmo sem nada por perto que pudesse justificar o impacto. Esse foi o ponto de ruptura. Os padrões começaram a ficar evidentes demais para serem ignorados. Corpos sempre dispostos de forma estranhamente organizada. Objetos rearranjados, como se alguém tivesse limpado a cena. Vítimas experientes que jamais cometeriam erros básicos. Corpos encontrados em rotas que não condiziam com suas trilhas. Marcas idênticas de contenção em casos distintos. Pegadas humanas sempre apontando para caminhos alternativos e desconhecidos. E desaparecimentos que sempre ocorriam em horários semelhantes, entre 15 horas e 18 horas, o período de maior umidade e menor visibilidade da serra. Um predador parecia estar operando ali, um que conhecia a mata melhor do que a própria polícia. Investigadores independentes começaram a montar hipóteses. Uma das teorias mais aceitas sugere que o assassino usava atalhos invisíveis para quem não fosse da região. Trilhas de caçadores antigos, caminhos camuflados por vegetação, trechos íngremes conhecidos apenas por quem cresceu naquele ambiente. Outra hipótese aponta para alguém que viveu isolado, talvez em cabanas clandestinas, represas abandonadas, guaritas de vigilância da época das estradas de ferro. E ainda quem acredite que o fantasma não era um só, mas 2, ou até 3 homens agindo de forma intermitente ao longo de décadas. O ápice dessa história, porém, aconteceu em 2004, quando um trio de aventureiros decidiu cruzar um trecho pouco conhecido da serra chamado Caminho da Neblina. Eles desapareceram no primeiro dia. As buscas envolveram helicópteros, cães farejadores e mais de 150 voluntários. Um dos jovens, chamado Júlio, foi encontrado 72 horas depois, vivo, mas em estado de choque profundo. Ele estava desidratado, desorientado e sem condições de falar. 2 dias depois, quando recobrou a fala, disse apenas uma frase. Ele estava seguindo a gente desde a primeira hora. Nenhum outro detalhe foi registrado.
Júlio faleceu um ano depois por complicações de saúde relacionadas ao trauma. O corpo do segundo jovem foi encontrado alguns dias mais tarde, posicionado junto a uma árvore, como se estivesse sentado. O terceiro nunca foi encontrado. Esse episódio reforçou a crença de que o fantasma da Serra do Mar existia, e continuava observando, escolhendo, aguardando o momento ideal para atacar. Desde então, dezenas de trilheiros dizem ter visto um homem solitário, sempre carregando objetos pesados, caminhando por caminhos que ninguém mais usa. Até hoje, nenhuma pessoa foi oficialmente ligada aos crimes. Nenhum suspeito concreto surgiu. Nenhuma confissão foi registrada. As autoridades fecharam todos os casos como acidentes, desorientação ou ataque da fauna local. Mas os padrões continuam ali, gritantes, ignorados, escondidos sob a vegetação densa da serra. Ao analisar esses casos, o perfil psicológico que emerge é perturbador: um homem extremamente paciente, organizado, capaz de viver em silêncio absoluto, observando suas vítimas de longe por horas, talvez dias. Um predador oportunista, mas seletivo. Alguém que se sente confortável no isolamento, que não deixa rastros, que arruma as cenas por puro controle. Um sujeito que transformou a mata em território próprio. E que aprendeu a usar a natureza como cúmplice. Assim como tantos outros casos jamais solucionados, este também se esvaiu entre erros policiais, conclusões precipitadas e falta de recursos. As trilhas onde muitas vítimas desapareceram continuam abertas e sendo usadas até hoje. E a Serra do Mar permanece a mesma, bela, imensa, misteriosa. E, talvez, ainda guardando a presença de alguém que aprendeu a sobreviver ali, longe dos olhos do mundo. E agora eu quero ouvir você. Você acredita que realmente existiu um serial killer operando na Serra do Mar? Que esses casos estão conectados? Ou tudo não passa de coincidência e erros de investigação? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos casos. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias profundas, misteriosas e muitas vezes esquecidas. Obrigado por assistir, e até a próxima investigação.